Pessoal, ao meu lado, Marcos Tabajara, Country Manager Brasil da Appgate, mais uma vez aqui conosco no Security Leaders Nacional. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, mais uma vez obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui com você. A gente que agradece mais uma vez. Marcos, eu acompanho um pouco da sua palestra e um assunto que continua rendendo, que é um grande problema, um desafio e tanto, que é o risco de terceiros. Queria que você desse um overview para a gente, né, o que você vem observando e até recapitular alguns pontos da sua palestra na Arena Security. A gente percebeu, conversando com os amigos que são CISOs, que o contingente de terceiros dentro das suas estruturas vem aumentando muito. Né? Isso está em paralelo à falta de mão de obra especializada, não conseguindo contratar, eles estão terceirizando boa parte das suas operações. E isso traz um risco inerente. Esse risco ele foi constatado no modelo de pesquisa, por exemplo, pelo Gartner. O Gartner fez uma pesquisa no ano passado e constatou dos entrevistados que 53% dos entrevistados, dos líderes da área do departamento jurídico e de compliance, tinham preocupação a respeito dos riscos dos terceiros dentro da sua companhia. E 83% dos executivos, que abrangem esses líderes e outros de TI e segurança, já tinham avaliado o risco de terceiros, mas só depois que os terceiros começam a operar dentro da sua companhia. Então, existe sim uma preocupação, uma contingência pensada, mas não executada. E como é que eu provo isso? O Instituto Ponemon também fez um estudo ano passado e apontou que 51% das violações de dados vieram através de terceiros. Por quê? Porque existe uma diferença. Quando você pega uma grande empresa, ela investe em segurança do ponto de vista processo, pessoas e tecnologia, então ela eleva a estatura de segurança dela, mas às vezes ela contrata alguém para prestar serviço na área de TI, que é um parceiro pequeno que não tem a mesma preocupação ou a mesma tecnologia, maturidade em segurança da informação. Então ela está dando acesso a uma infraestrutura que em teoria está segura, mas por uma estrutura ou por uma empresa que não tem o mesmo nível de segurança da informação dentro. Então você criou um elo muito fraco. E agora estão acontecendo inclusive os acessos ou os ataques de access broker, que é um acesso válido da máquina de fora do terceiro, que um hacker paga para o funcionário, ele entra de maneira legal dentro da corporação e começa a fazer os ataques de ransomware, de roubo de informação e por aí vai. Então essa parte de terceiros tem trazido uma preocupação muito grande para todos os CISOs. E o Gartner e a Ponemon conseguiram quantificar e mensurar isso através de ouvir quem realmente interessa, que são as empresas. Tabajara, diversos setores passam pela mesma situação, desafio, né? Independente do tamanho da empresa, então empresas grandes contratam muitos terceiros, né? Então ela mantém na sua liderança funcionários, liderança, gerência e coordenação, mas mão de obra, analista, ele tem contratado muito. Empresas menores não têm contingente de liderança, precisa contratar serviços de terceiros. Mas falou de serviços de terceiros no mundo de TI e de segurança, é um externo acessar suas aplicações dentro de cloud ou do seu data center, ou seja, um terceiro está dentro do seu data center. E, ou seja, quem passa por esse desafio que está nos acompanhando, a Appgate está aí para auxiliar. Para resolver. A gente tem solução de acesso seguro, baseado nos 3 princípios de Zero Trust. Então, primeiro, validar, autenticar para depois entregar o acesso. Depois disso, revalidação contínua da segurança, não é porque você validou ele de manhã, ele está validado até a tarde, a cada 5 minutos você tem que fazer um processo para se encontrar alguma mudança naquela validação anterior, naquela postura do usuário, você aplica essa mudança na amplitude de acesso. E privilégio mínimo, é garantir que aquele terceiro vai ficar num banco de dados que ele tem direito de acesso e mais, no horário que ele pode. Se ele pode só das 9 às 18, ele não tem que entrar no banco de dados às 20 horas de uma sexta-feira. Então, se estiver lá, tem algo de errado. Tem algo de errado. Então a gente já proíbe isso com pouca interferência de atrito de cliente, de muita senha, esse tipo de coisa, de maneira automatizada. Então a gente garante acesso seguro, inclusive, para o terceiro. Maravilha, Tabajara. E para a gente finalizar, eu lembro que há um ano atrás você me falou o seguinte: Bruno, agora eu quero falar a língua do CISO. E eu te pergunto, qual o balanço que você faz disso, Tabajara? Como é que você observou isso e se realmente dá para falar a língua do CISO? Isso aí foi uma preocupação pessoal que eu tinha, porque aconteceu o seguinte:
A maioria dos CISOs, dos analistas que eu conheci 20 anos atrás, se tornaram CISOs em grandes empresas. E eu percebi na interação com eles que o jeito de abordar a segurança deles mudou. E eu sempre tive desse lado da mesa de fornecedor. Então, ó, os caras cresceram, eu preciso crescer. Como é que eu vou crescer? Falando a língua deles. Então, aí eu pedi ajuda para uma série de CISOs que são amigos no mercado e começaram, sim, me ajudar. E esse trabalho continua. Eu estou formando um grupo de CISOs agora para a gente continuar. Por quê? Qual que é o vício que nós fornecedores temos? A gente vai para frente de um CISO, começa a falar de um monte de características de produto, e delega, entrega para o CISO a responsabilidade de ele entender a característica do meu produto para resolver os problemas deles. E tem que ser ao contrário, eu tenho que fazer um diagnóstico, entender o que ele precisa e como é que eu posso ajudar. E tem uma coisa que ficou claro que os CISOs estão usando hoje, que melhorou a conversa deles com o board, é falar de risco, não é de tecnologia, tem que falar de risco. E agora essa é a segunda etapa dessa minha formação informal, que a gente passa a discutir com um grupo de CISO, é a análise de risco. E justamente para esses CISOs que estão nos acompanhando agora, o que você chama como ponto de atenção em termos de desafios para 2024? Riscos de terceiros, é claro, eu imagino. Sim. O que eu vou falar de maneira conceitual. A gente está passando num momento, vou falar de tecnologia, que é a minha área. O que a gente tem acompanhado? É mais uma onda tecnológica que todo mundo faz todo mundo. Todo fabricante diz que tem Zero Trust. Todo fabricante diz que tem determinada onda de mercado, determinado produto. E isso está causando, mais uma vez, isso é cíclico, confusão no mercado, do que é e do que não é. Acontece com Zero Trust, mas acontece também com outras demandas de mercado. E isso vem complicando a análise por parte dos clientes finais. Então, esse é um ponto que a gente vai tratar nesse grupo, mudando. Nós vamos falar de risco. E Zero Trust a gente aborda muito risco, mas a gente vai falar de risco. Para de falar muito de tecnologia, porque chega um momento que tecnologia é diferente hoje, um só tem, mas daqui a 6 meses todo mundo está falando do mesmo jeito. Tá certo? E a gente já sabe também o seguinte, o cliente final ele tem um processo de aquisição que é diferente do meu processo de venda. E uma parte do processo de aquisição do cliente é análise de risco. De quem que eu estou comprando? Tem capacidade de entrega? E quando der problema, porque vai dar problema, eu vou ligar e vão me atender? Vão me atender no sábado, no domingo? Aí que a gente vê, né? É aí que a gente vê. E vai dar problema. Todo mundo é passivo de erro, uma mudança de configuração, uma atualização do servidor, que tem que fazer um rollback, todo mundo está passível de erro. E é essa análise de risco que eles fazem do ponto de vista de fornecedor, que a gente não está acostumado a entender do nosso ponto de vista. Então é um caminho que a gente está na segunda etapa e a gente está muito motivado. Já tem um grupo de CISOs que a gente está se movimentando com isso. Graças a Deus eles estão me ajudando a entender melhor o que eles precisam. Vocês ajudando eles, né, também, exato. Tabajara, parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho. Aqui o stand da Appgate da Vitara. E para quem quiser rever a palestra do Tabajara na Arena Security, é só acessar o canal lá do YouTube, TV Security, que está sensacional. Vai lá, acessa e curte também. Bruno Silva, diretamente do Congresso Security Leaders.